Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas de matemática elementar, né? A gente vai começar a falar hoje sobre as equações de segundo grau, tá? Então, definição. A gente chama de equação de segundo grau na variável x, né? Ou seja, variável é o meu número desconhecido, a qualquer equação que eu consiga escrever desse jeito aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Não entendi nada. Basicamente, eu vou ter alguém acompanhando um x², um outro alguém acompanhando um x e alguém sozinho. Esses números a, b e c, né, que são os números que estão ou acompanhando o x ou sozinho, são números reais. Então, quer dizer que pode ser número positivo, número negativo, número decimal, pode ser fração, e nós chamamos de coeficientes, tá? Por exemplo, 2x² mais 5x mais 8 igual a zero. Então, o A, o B e o C aqui são. O A é o cara que acompanha o x², vale 2. O B acompanha o x, vale 5. E o C é um forever alone, vale 8. Não acompanha o x nenhum. E uma coisa importante é o seguinte, o A tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se eu tiver 0x² mais, sei lá, 3x menos 7 igual a zero, o que vai acontecer? 0 vezes x² vai ser zero, né? Então, a minha equação ficaria 0 mais 3x menos 7, que é igual a zero. Esse cara não serve para nada, então vai cair em 3x menos 7 igual a zero, que não é uma equação de segundo grau. Não tem o termo x², ele some. Consequentemente, vira uma equação de primeiro grau, tá? Então, por isso que o A tem que ser diferente de zero, para não sumir o termo de x², tá bom? Uma equação, pessoal, ela pode ser, né, uma equação de segundo grau pode ser completa ou pode ser incompleta, tá? Uma equação é completa quando o B e o C são diferentes de zero. A gente já sabe que o A não pode ser zero, né? Senão some o x². Por exemplo, x² mais 2x menos 7 igual a zero. O A, o B e o C aqui dessa equação. O A, pessoal, lembra que o x², quando está sozinho, tem um coeficiente 1 escondidinho. O B, que é o cara que acompanha o x, vale 2. E o C, que é o cara que está sozinho, vale menos 7. Então, repara, o B é diferente de zero e o C também é diferente de zero. Então, a gente tem aqui uma equação do tipo completa, porque tem todo mundo, tá? Já uma equação ela é incompleta quando o B, o C ou os dois são iguais a zero, tá? Por exemplo, 2x² mais 4x é igual a zero. O A, que é o cara que acompanha o x², vale 2. O B, que é o cara que acompanha o x, vale 4. E o C não tem, ó, não tem ninguém sozinho. Então, C é zero. Então, essa equação é incompleta, porque falta o C. Eu posso ter algo assim também, ó. Menos 4x² menos 2 é igual a zero, né? O A, que é o cara que acompanha o x², vale menos 4, né? Cadê o B? O B é o cara que acompanha o x, não é? Seria a mesma coisa de eu ter um mais 0x aqui, porque é o termo que x sumiu. E o C vale menos 2. Como não tem o B,
essa equação também é incompleta, tá? E pode acontecer de faltar o b e o c. Eu posso ter uma equação assim, ó, x² é igual a zero. Olha o a, o b e o c. O a, que é o cara que acompanha o x², é o 1, que é o único que não pode faltar. Não tem b, é como se fosse 0x. E não tem c. Então, essa aqui também é uma equação do tipo incompleta. Tá bom? Então, como exemplo, determinar os coeficientes das equações de segundo grau abaixo, dizendo se são completas ou incompletas. Então, pessoal, aqui a gente vai ter que descobrir quem que é o a, o b e o c de cada equação, né? Então, na letra A, x² menos 4x mais 10 é igual a zero. Repara que o x² está sozinho, então o coeficiente dele é 1. O b é o cara que acompanha o x, vale menos 4. E o c é o forever alone, vale 10. Como tem o a, tem o b e tem o c, essa equação é completa. Vou mudar a cor aqui. Já no item B, o a, que é o cara que acompanha o x², vale 1. Mas aqui não tem b. É como se tivesse aqui escondidinho mais 0x. Então, b é 0. E o c, que é o forever alone, vale... O c está sozinho, vale menos 9. Não tem o b vale 0, então aqui eu tenho uma equação do tipo incompleta. Aqui no item C, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, né? O A, lembra que é o cara que acompanha o x², vale 2. O B, lembra que é o cara que acompanha o x, vale menos 4. E aqui não tem ninguém, é como se tivesse um mais 0 lá no finalzinho. Então, o C vale 0, equação incompleta. Tudo bem? Item D. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. O A, lembra que é o cara que acompanha o x², vale 2. O B, lembra que é o cara que acompanha o x, vale menos 7. E o C está sozinho, vale 3. Tem o A, tem o B, tem o C, equação completa. Item E. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O A é o cara que acompanha o x², vale 15. O B é o cara que acompanha o x. Quando o x está sozinho, tem um coeficiente 1 escondidinho ali, né, que é 1x. E o C está sozinho sem dar a mãozinha para ninguém, menos 25. Como eu tenho valor de A, valor de B, valor de C, equação completa. E a letra F, 5x² igual a zero, né? Bom, o A não pode faltar, que é o cara que acompanha o x², vale 5. O B, aqui é a mesma coisa de eu ter mais 0x, então B vale 0. Mais um 0 aqui, que é o cara sozinho, que é o C. Então, equação incompleta, tá? Quando a gente está estudando equação, o que importa para a gente, né, é encontrar as suas raízes ou as suas soluções, tá? O que é uma raiz ou uma solução? É qualquer número que eu vou colocar no lugar do x para a minha igualdade ser verdadeira. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, 2x² igual a zero. Quem que eu vou pôr no lugar do x para essa continha aqui do primeiro membro ficar igual a zero? A raiz aqui é zero, porque ó, 2 vezes 0 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 0, que é zero. Então, se eu botar zero no lugar do x, essa expressãozinha do primeiro membro fica zerado. Já nessa equação aqui, x² mais 5x igual a zero, a gente tem duas raízes. Ou seja, a gente tem dois números que eu posso colocar no lugar do 5
E essa continha aqui do primeiro membro, tá? Que eu vou destacar, vai dar igual a zero, tá? Então, ó, primeiro membro é isso aqui, x² mais 5x. Então, repara o seguinte, se eu colocar zero no lugar do x, fica 0² mais 5 vezes 0. 0² é 0, 5 vezes 0 é 0, isso aqui deu 0. Ou seja, o zero é uma das raízes desta equação. Quer dizer que se eu colocar zero no lugar do x, essa continha, essa expressão vai dar zero. Mas, além do zero, eu tenho outra possibilidade, que é o menos 5. Ó, vou lá na expressãozinha do primeiro membro e vou fazer a continha, colocando 5 negativo no lugar do x. Tá? Cuidado com parênteses, então fica menos 5² é 25 positivo, mais com menos menos, 5 vezes 5, 25, 0. Tá? Então, equação do segundo grau admite até duas raízes. Tá? Uma equação de segundo grau tem até duas soluções. Por que até? Pode ser que ela tenha uma só, que é o caso deste zero. Olha nessa equação completa aqui. x² menos 5x mais 6 igual a zero. Essa aqui é a equação. Né? As raízes dela, ou seja, os números que eu posso colocar no lugar do x para obter resultado zero nessa continha, vai ser o 2 e o 3. Olha o teste. 2², eu vou lá no lugar do x e coloco o 2, menos 5 vezes 2 mais 6, isso aqui vai dar 2², 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 6. Tenho 4 e devo 10, fica menos 6, né? Com mais 6 dá zero. Então, o 2 é a solução dessa equação. E o 3 também é uma solução dessa equação. Se eu vier aqui na equação e jogar 3 no lugar do x, olha o que acontece. 3² menos 5 vezes 3 mais 6 é igual. 3² é 9, menos 5 vezes 3 é 15. Opa! É 15 mais 6. 9 menos 15 é menos 6. Com mais 6, deu zero. Então, as raízes ou soluções desta equação aqui são o 2 e o 3. Tá? Ah, mas para eu encontrar essas raízes, eu vou ter que ficar inventando número e jogando aqui para fazer o teste? Não. Tá? A gente tem alguns casos. Né? Geralmente, a gente se lembra apenas daquela fórmula do Bhaskara, né? Mas a gente vai ver o seguinte, para a equação incompleta, é mais fácil resolver. Eu não preciso usar o coitadinho da fórmula resolutiva. Tá? Então, a gente vai ver os principais casos, começando pelas equações incompletas, que costumam ser mais fáceis de serem resolvidas. Tá bom? Então, primeiro caso, a gente vai ver 3 casos, tá? Ou melhor, 2 casos. Primeiro, quando o b for igual a zero. Tá? Então, primeiro caso, quando b é igual a zero. Quando b é zero, a gente isola o x no primeiro membro da equação. Tá? Então, por exemplo, resolver essas equações sendo o conjunto universo igual aos reais. Esse U com a perninha, né, é o meu conjunto universo. Ah, mas o que é o conjunto universo? De onde tirar o x. Então, quer dizer que eu posso ir lá dentro do conjunto dos reais, que é o meu conjunto universo, e pegar qualquer coisa de lá para ser o meu x. Tá? Então, aqui, ó, x² menos 9 é igual a zero. Eu vou isolar o x. Então, mando este 9 para cá negativo. Né? X é igual. Se está elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz do outro lado.
Só que aqui vem um detalhe que a gente acaba passando despercebido. Quando eu vou tirar a raiz quadrada, essa raiz pode ser positiva ou negativa. Então, eu tenho que colocar um mais ou um menos ali. Então, x é igual a mais ou menos 3. Oh, mas por que mais e menos? 3 ao quadrado, não cheguei nisso aqui, que x ao quadrado tem que ser 9? 3 ao quadrado é 9. E também, menos 3 ao quadrado também é 9. Então, quando eu vou extrair uma raiz quadrada, ela pode ser positiva ou negativa. Por isso que a gente usa o mais e menos 3, tá? Então, conjunto solução, lembra? Se o exercício mandou resolver a equação, eu ponho o conjunto solução. Pode ser o menos 3 ou o 3 positivo. Tem essas duas possibilidades, tá? Ah, professor, mas quando eu vou usar, por exemplo, o teorema de Pitágoras, lá no triângulo retângulo, né, eu não costumo colocar o mais e menos na hora que eu vou tirar a raiz. Vamos supor que eu estou aplicando isso aqui lá no Pitágoras. A minha hipotenusa é o x, um cateto é o 3, outro cateto é o 4. Então, x ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado. Só estou usando o PIT aqui para a gente ver uma aplicação de equação de segundo grau, né? Aí, lá no problema de geometria, eu faço 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, x ao quadrado 9 com 16 é 25, né? Aí x ao quadrado é igual a raiz de 25, portanto, x é 5. Por que eu não pego o mais e menos 5? Por que eu só peguei o valor positivo? Porque aqui é uma medida, pessoal. Não faz sentido eu colocar o menos 5. Como que esse lado do triângulo vai medir menos 5 metros? Não faz sentido, né? Então, em geometria, a gente usa apenas o valor positivo. Mas aqui nós queremos encontrar todas as possibilidades para o x. Então, quando eu extraio uma raiz quadrada, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, daí o mais e o menos, tá? Vamos fazer mais alguns exemplos para mostrar que não é tão confuso assim. Então, no item B, 4x ao quadrado menos 36 igual a zero. Equação incompleta, isolo o x. O 36 passa para cá positivo. X ao quadrado é igual a 36. O 4 vai para o outro lado fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, vai estar aqui sobre 4. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 4 é 9. Raiz quadrada. Agora eu tenho que lembrar que eu posso ter uma raiz positiva ou uma raiz negativa, né? Então, x pode ser mais e menos 3. Então, conjunto solução menos 3 e o 3, separando os valores por vírgula ou ponto e vírgula. Geralmente, a gente usa a vírgula, né? A gente usa o ponto e vírgula quando dá resultado decimal. Aqui na letra C, 7x ao quadrado menos 21 é igual a zero. Isolo o x. Então, esse 21 negativo passa positivo. X ao quadrado é igual a 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 é 3. Agora eu vou tirar a raiz. X é igual a mais e menos raiz quadrada de 3. Como a raiz quadrada de 3 não é exata, né? Como essa raiz aqui não é exata, a gente deixa ela indicada, certo? E o conjunto solução dessa equação fica menos raiz quadrada de 3 e mais raiz quadrada de 3, certo? Aqui no item D, x ao quadrado mais 9 é igual a zero. Então, x ao quadrado é igual, o 9 positivo passa negativo. X ao quadrado, se está elevado ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz, então fica mais e menos raiz quadrada de 9. E agora temos um pequeno problema.
Por quê? Se fosse só o 9, igual a gente pegou neste exemplo, a raiz seria mais 3 ou menos 3, né? Mas quem é o cara que eu vou ter aqui que vai dar? Né? Quem é a raiz quadrada de menos 9? Quem que elevado ao quadrado dá menos 9? O mais 3 não pode ser porque dá 9. E o menos 3 também não pode ser porque dá 9 positivo, né? Então, raiz quadrada de menos 9, ela não existe em R. Eu posso ir lá no conjunto dos números reais e procurar, que não vai ter ninguém aqui que na hora que eu elevar ao quadrado vai dar menos 9, tá? Matematicamente, a gente usa esse símbolo aqui, que é o E ao contrário, riscadinho, tá? Esse símbolo do E ao contrário, riscadinho, significa que não existe, tá? Então, não existe raiz quadrada de menos 9. E o meu conjunto solução é aquela bolinha cortada que simboliza o conjunto vazio, né? Não tem ninguém aqui dentro desse conjunto, tá certo? Mais uns exemplozinhos aqui para a gente treinar. X ao quadrado menos 121 sobre 81 é igual a zero. Poxa, professor, você vai colocar fração? Vou. Por quê? Porque fração é legal. Passo esse 121 sobre 81 para cá, né, é positivo, trocando sinal. Tiro a raiz quadrada de 121 sobre 81. Nossa, professor, como é que eu faço? Ah, é fácil. Eu posso pegar e quebrar a raiz. Se eu tenho raiz de uma fração, eu posso tirar a raiz do denominador e raiz do numerador, né? Numerador o cara de cima, denominador o cara de baixo. Quebrei para facilitar a minha vida. Raiz quadrada de 121 é 11, raiz quadrada de 81 é 9. Então, o conjunto solução vai ser menos 11 nonos e 11 nonos positivo, tá? Na letra F, passo 16 para lá, positivo. Então, 9x² é igual a 16. 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 16 nonos. E aí, caiu na mesma brincadeira que a gente fez na letra E, né? Se está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz, mas a raiz é da fração toda. E aí, para eu não me esquecer, eu posso quebrar essa raiz para o numerador e para o denominador. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. Então, conjunto solução, como eu posso ter o positivo e o negativo, vai ser menos 4/3 e o 4/3 positivo. Certo até aqui, pessoal? Então, por enquanto é isso, tá? A gente viu o caso mais simples, depois a gente volta para ver os casos mais complicados. Bons estudos a todos, gente. Até mais.